cansada demais, né, de criança em internação. Ele gostava muito de ir lá ver, entre outros, né, casos de amizade ali que ela fez com o pessoal. E eles estavam sofreram, eles sofreram. E aí eu lembro que eles não conseguiam falar e eu só falei isso, eu falei: "Pelo amor de Deus, vocês precisam ficar bem, porque tem outras crianças, não tem mais quantos leitos aí que vocês ainda têm que cuidar, se vocês caírem agora", falei: "Fiquem firmes, né". E ainda consegui falar isso, e aí depois eu não eles Odri, me chamaram. e Jesus Ai, e Deus, ai, cadê? é, é, Cadê? é, é. Esse questionamento, Thiago, eu já não tive, porque aquilo que eu te falei lá do começo, aquela conversa com o Raoni lá no começo, já criou uma casca ali, que eu não sabia, mas eu acho que me preparou um pouco para esse lugar, então eu não cheguei nesse questionamento: "Jesus, como assim? Como assim você fez isso? Como que está acontecendo?" Não. O sentimento que veio primeiro, e que eu falo muito disso, quão perigoso isso é, eu me senti culpada. A minha filha estava bem um dia antes. Por que que eu fui levar ela para fazer essa cirurgia se ela estava brincando, correndo, tendo uma vida normal? Para que que eu preparei o cordeiro para o abate, sabe? Caramba, Eu não Adri. precisava ter levado ela, eu podia ter ignorado a ligação, eu podia ter falado: "Olha, muito obrigada aí, mas pode deixar que eu cuido dela agora". Eh, então foi o sentimento que eu tive, não de questionar Deus, mas de me culpar. Eu não deveria ter trazido ela. E foi isso, isso ficou ainda por vários dias, por vários dias. E eles arrumam, né, assim, o leito dela parecia a NASA, né, de tanta bomba, tanto aparelho que tem. E aí: "Mãe, você quer ir ali vê-la, né, a gente limpou, preparou ali, eu quero". E aí quando eu fui já não tinha nada, só estava a maca e ela enroladinha num lençol, já estava começando a esfriar. E aí eu fiquei com ela no colo, sentei, fiquei com ela no colo esticada, assim, um tempão. E E eu lembro, Thiago, ela sempre pedia para eu cantar 3 palavrinhas antes de dormir. Tinha vez que eu ficava brava, eu falava: "Tainá, já passou da hora de você dormir, não é hora de cantar 3 palavrinhas". "Mãe, canta 3 palavrinhas", que era só para ter mais um momento ali, né. E aí tinha vez que eu cantava 3 palavrinhas só, eu aprendi de cor, Deus é amor, lá vai dormir agora. E nos últimos momentos dela ali, eles estavam desmamando da sedação, né, que eles chamam, as drogas, né, tirar para ela começar a acordar sozinha, porque ela tinha que respirar sozinha, para ver como é que estava, o pulmão e o coração estavam aceitando o pós-cirúrgico. E então ela acordava e dava essas crises de abstinência, que é muito comum, né, nas internações. Então ela acordava, querendo, gritando e querendo sair, só que ela estava com uns 4 drenos dessa largura, então ela não podia se agitar, e aí eles sedavam de novo para ela dormir de novo. E numa desses picos de entre ela acordar e dormir, né, mas sem abrir o olho, eu lembro que ela falou: "Mãe, canta 3 palavrinhas". Cara, isso aí que você falou, o Judá também gosta de dormir com música. E agora a música da casa é Quebrantado, né, da Vineyard, todo santo dia. Nossa, o E Cauê cara, cantava tanto essa. olha, uma coisa que a gente é isso aí, às vezes: "Dorme logo cara, tô É, cansado". é. E ela Caramba. pediu e ela nem abriu o olho para pedir.
de olho fechado, ela: "Mãe, canta 3 palavrinhas", e virou para mim, assim, para o lado. E ali eu já vi que ela foi ali. Ela foi ali, Thiago, ela foi ali. Porque depois daquilo, acho que ela estava com a respiração artificial, sabe. E o peitinho dela dava uns espasmos, assim. Eu acho que só estava o equipamento atuando ali mesmo, mas ela já não estava mais. Ainda bem que eu estava ali com ela, sabe. E quando ela pediu, ela conseguiu ouvir eu cantando, e eu pude cantar. Eu lembro que eu arrumei o cabelo dela, tinha comprado umas presilhinhas, e foi isso. Eu lembro que a gente estava morando em Taubaté ainda, eu e Aham. a Débora, a gente morava lá porque assim pessoal, a a Dri e o Raoni é uma família muito querida pra mim. O Raoni ele faz parte de alguns poucos amigos que eu tenho, que às vezes a gente fica, meses sem se falar, mas quando a gente E se nada fala muda. ainda é a mesma coisa. E eu sei São os que mesmos isso meninos de 15 anos. são os e isso mexeu muito com a gente lá em Taubaté, que a gente também, né, nosso filho estava com 3 anos, e aquela coisa, né, quando um pai, uma mãe perde um filho, dói em todo pai, A toda gente mãe. sente. E a gente fala: Sim, sim. "Uau!" Porque eu lembro de uma frase que o Raoni falou pra mim quando vocês tinham só o Cauê. E aí o Raoni falou Hum. assim, ele falou assim: "Tiaguinho, eu não consigo entender como Deus deu Jesus para morrer por nós. Depois que Ele eu falou: virei depois que eu virei pai, eu não consigo entender, cara, porque é um amor, assim, totalmente diferente, eu não sei como Deus deixou Jesus morrer por nós". "É, E é, aí eu falei: "Cara", eh, e naquele cenário em Taubaté, a gente estava numa pindaíba lascada, cara, e eu falava assim: "Cara, correria". eu não posso deixar meu amigo sozinho nessa hora, a gente precisa, ir lá e tal". E quando a gente veio já pro velório da Tainazinha, cara, foi um culto, Foi um foi um culto. culto, foi um culto, pessoal. Eles fizeram um culto no velório da filha de 4 aninhos deles.